Ele já tinha conquistado tudo: fama, dinheiro, respeito, uma voz que ninguém conseguia imitar. Mas no dia 8 de março de 1998, Tim Maia não saiu de um palco ovacionado. Ele saiu carregado em uma ambulância, pesando 140 quilos, o corpo rendido por décadas de excessos. Dentro daquela ambulância, enquanto os paramédicos lutavam para mantê-lo vivo, o coração de Tim Maia parou pela primeira vez. Conseguiram reanimá-lo, mas era tarde demais. 7 dias depois, no dia 15 de março, ele estaria morto. Esta é a autópsia de Sebastião Rodrigues Maia. O menino da Tijuca que virou lenda. O homem que ensinou soul para o Brasil. E que pagou o preço mais alto por viver sem limites. Sebastião Rodrigues Maia nasceu em 28 de setembro de 1942, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Caçula de uma família humilde, cresceu em uma pensão que seus pais administravam. Desde os 8 anos, o pequeno Tião trabalhava entregando marmitas. Os colegas o apelidaram de Tião Marmiteiro. Ele odiava esse apelido com todas as forças e se vingava roubando um pedaço de bife aqui, uma porção de batata ali. Esse comportamento, transgredir, pegar o que queria, ignorar regras, seria o padrão da vida inteira de Tim Maia. O garoto gorducho encontrou refúgio na música. Na Igreja dos Capuchinhos, participava de um grupo musical. Aos 14 anos, formou os Tijucanos do Ritmo. A música era oxigênio. Na Tijuca, conheceu Erasmo Esteves e um garoto do Lins de Vasconcelos chamado Roberto Carlos. Tim deu aulas de violão para os dois. Ensinou a Roberto a batida do rock executando Long Tall Sally, de Little Richard. Naquele momento, ninguém imaginava que aqueles 3 meninos mudariam a música brasileira e que apenas um deles não veria os 60 anos de idade. Em 1957, aos 15 anos, fundou o grupo The Sputniks com Roberto Carlos. Se apresentaram no Clube do Rock de Carlos Imperial, na TV Tupi. Era o primeiro gosto de fama. Em 1959, após a morte do pai, Tim foi enviado aos Estados Unidos com $12 no bolso. Tinha apenas 16 anos. Nos 5 anos que passou lá, viveu intensamente. E viver intensamente para Tim significava cruzar todos os limites. Foi preso 5 vezes. Briga, desacato, roubo de gasolina. Quando voltavam da Flórida, a polícia encontrou o carro entupido de maconha. Todos foram presos. Em 1963, passou 6 meses na prisão. Em 1964, foi deportado dos Estados Unidos. Aos 22 anos, Tim já tinha um vício que nunca abandonaria: a maconha, que chamava de baurete. E esse vício, somado a todos os outros que viriam, começava a construir a bomba relógio dentro do seu corpo. De volta ao Brasil, Tim trouxe na bagagem o soul e o funk americano. Em 1970, lançou seu primeiro LP, Tim Maia. Azul da cor do mar, primavera, eu amo você. Foi um estouro. Em 1971, Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, dominava as rádios. Em 1973, Gostava Tanto de Você. Tim Maia era uma estrela, mas a cada show, a cada sucesso, vinham as festas. O álcool, a maconha, outras drogas, a comida sem controle. O corpo de Tim aguentava tudo. Ainda. Tim casou-se com Geisa Gomes da Silva. Tiveram Léo e Carmelo, mas Tim só registrou Carmelo. Ainda na infância, os irmãos foram separados. A relação com os filhos foi marcada por amor, ausência e conflito. Em 1975, aderiu à seita Universo em Desencanto, a cultura racional. Lançou 2 discos racionais. Durante esse período, deu uma pausa nos vícios. Por um breve momento, parecia que Tim poderia se salvar, mas a pausa não durou. Nos bastidores, era conhecido pelo comportamento impossível. Faltava aos shows, brigava com todo mundo. Os pedidos de mais grave, mais agudo, viraram rotina. Cada briga era estresse, cada estresse, mais pressão arterial.
Cada cigarro de maconha mais dano aos pulmões. O corpo ia acumulando as agressões em silêncio. Tim criou seu próprio selo, Seroma, depois Vitória Régia. Lançou Descobridor dos Sete Mares, Me Dê Motivo, mas a fama e o dinheiro não trouxeram disciplina, trouxeram mais excesso. E lá no fundo, escondido, o corpo de Tim já começava a gritar. Tim ainda não sabe, mas faltam apenas alguns anos para aquela ambulância. Na década de 1990, tudo começou a desmoronar. Desentendimentos com as organizações Globo e, principalmente, a saúde em colapso. Tim pesava 140 quilos, não parava de fumar maconha. O álcool era constante, outras drogas também. E agora vinham os diagnósticos: hipertensão arterial e diabetes mellitus. Seu corpo estava literalmente se matando. A pressão alta danificava as artérias. O diabetes destruía os rins, os nervos, os vasos sanguíneos. A obesidade sobrecarregava o coração. E Tim não parava. Amigos relatavam preocupação. Ele ofegava ao andar, suava excessivamente, reclamava de cansaço. Mas continuava aceitando shows, comprometimentos, gravações. O corpo implorava por descanso. Tim respondia com mais um cigarro de maconha, mais um prato de comida, mais uma noite sem dormir. Nos últimos meses de vida, os sinais eram evidentes para qualquer médico. Mas Tim não era qualquer pessoa. Era Tim Maia. E Tim Maia não parava para ninguém. Até que, no dia 8 de março de 1998, o corpo decidiu que ia parar. Chegou o momento da ambulância. Domingo, 8 de março de 1998. Teatro Municipal de Niterói lotado. Câmeras prontas. Público ansioso. Tim não estava bem. Testemunhas relatam. Cansado, ofegante, rosto corado demais. Mas ele subiu ao palco. A música começou. Dentro do peito de Tim, o coração batia descompassado. A pressão arterial estava nas nuvens. Os pulmões, encharcados de líquido, mal conseguiam oxigenar o sangue. O diabetes tinha deixado os vasos sanguíneos frágeis como papel. E o corpo finalmente resolveu cobrar a conta. Poucos minutos depois, Tim parou de cantar. Levou a mão ao peito. Cambaleou. A equipe percebeu. Era grave. Tim foi amparado, retirado do palco. Uma ambulância foi chamada. O homem que nunca desistia de nada estava se rendendo. Dentro da ambulância, durante o trajeto até o Hospital Universitário Antônio Pedro, aconteceu o pior. Tim sofreu uma parada cardiorrespiratória. Seu coração, sobrecarregado por 140 quilos, por décadas de drogas, por pressão alta descontrolada, simplesmente parou de bater. Os paramédicos iniciaram a reanimação. Massagem cardíaca, oxigênio, medicação de emergência. Conseguiram trazê-lo de volta, mas o corpo de Tim já estava morrendo. E nos próximos 7 dias, a medicina tentaria desesperadamente impedir o inevitável. Tim chegou ao Hospital Universitário Antônio Pedro e foi direto para a UTI. O diagnóstico: crise hipertensiva e edema pulmonar. Os pulmões de Tim estavam encharcados. Cada respiração era uma batalha. O coração bombeava com dificuldade. A pressão estava tão alta que poderia explodir uma artéria a qualquer momento. A equipe médica trabalhou intensamente. Medicação para controlar a pressão, diuréticos para tirar o líquido dos pulmões, monitoramento constante. Durante a primeira noite, havia esperança. Tim respondeu parcialmente ao tratamento inicial. A família correu para o hospital. Boletins médicos eram divulgados. Grave, mas estável. Mas no 3º ou 4º dia, o corpo de Tim mandou seu último aviso: uma infecção generalizada. Estamos nos últimos dias daquela semana fatal. A infecção se espalhou rapidamente. Os médicos tentaram diversos antibióticos. Nada funcionava. Tim Maia estava desenvolvendo um choque séptico. A infecção estava no sangue, circulando por todo o corpo, matando célula por célula.
Vamos entender o que acontecia dentro do corpo de Tim naquele momento. Os pulmões, encharcados, incapazes de oxigenar o sangue adequadamente. Cada respiração era insuficiente. O coração, sobrecarregado, batendo rápido demais, tentando compensar a falta de oxigênio, mas era um coração de 55 anos, danificado por hipertensão, obesidade, drogas. Os rins começaram a falhar, pararam de filtrar o sangue, as toxinas se acumulavam, o fígado entrou em colapso. O órgão que tinha processado décadas de álcool e drogas simplesmente desistiu. A pressão arterial despencou. O corpo não conseguia mais manter a circulação funcionando. A família permanecia em vigília. Cada boletim médico trazia notícias piores. Os médicos faziam o possível, mas estavam lutando contra décadas de destruição. No dia 15 de março de 1998, por volta das 13h30, o corpo de Tim Maia finalmente desligou. Parada cardíaca. Tentativas de reanimação. Nada funcionou. A ambulância daquele domingo havia sido apenas o começo. A morte levou 7 dias para concluir o que Tim tinha começado 55 anos antes. O registro de óbito detalha as múltiplas causas: choque séptico, edema agudo de pulmão, infecção respiratória, hipertensão arterial, diabetes mellitus. Vamos traduzir o que isso significa. Choque séptico, infecção generalizada que desencadeou falência múltipla de órgãos. Hipertensão arterial, pressão alta descontrolada por anos. Diabetes mellitus, destruindo vasos sanguíneos e órgãos. Obesidade mórbida, 140 quilos sobrecarregando todos os sistemas. Uso crônico de drogas, maconha, álcool, outras substâncias danificando pulmões, fígado, coração. O corpo de Tim estava morrendo há anos. O show em Niterói foi apenas o momento em que o colapso se tornou visível. Seu coração, do tamanho de um punho, tinha que bombear sangue para 140 quilos de corpo. As artérias, destruídas pela pressão alta, estavam rígidas e estreitas. Os pulmões, danificados por décadas de fumo, não conseguiam mais fazer o trabalho básico de respirar. Tim Maia não morreu em 15 de março de 1998. Ele começou a morrer cada vez que escolheu o excesso ao invés do cuidado. E o corpo, paciente, foi acumulando as agressões até não poder mais. O corpo foi velado no Teatro Municipal de Niterói, onde Tim havia cantado pela última vez. O palco que testemunhou seu último show agora recebia seu caixão. Cerca de 3.000 pessoas vieram se despedir. Erasmo Carlos, o amigo de infância da Tijuca, chorou ao lado do caixão. A bandeira do América, time do coração de Tim, foi colocada sobre o caixão. Chorando na chuva, foi assim que Niterói se despediu de Tim Maia, relatou o Jornal Nacional. O cortejo cruzou a ponte Rio-Niterói até o cemitério de São Francisco Xavier, no Caju. À beira do túmulo, um fã pegou um violão e começou a tocar. Todos cantaram junto. Aplausos barulhentos ecoaram pelo cemitério. Tim Maia foi enterrado pontualmente ao meio-dia. Seu corpo descansa até hoje no cemitério de São Francisco Xavier. Mas a pergunta fica: valeu a pena? Tim Maia viveu 55 anos como se fossem 200. Transformou a MPB ao introduzir o soul e o funk de forma genuína. Azul da cor do mar, Gostava tanto de você, Descobridor dos Sete Mares, hinos que atravessam gerações. Mais de 25 anos após sua morte, continua sendo um dos maiores nomes da música brasileira. Sua influência ecoa em cada artista que ousa ser autêntico. Mas a autópsia de Tim Maia nos ensina algo brutal. O corpo humano não é infinito. Você pode ser genial, famoso, rico. Mas, se ignorar os sinais, se empurrar o corpo além dos limites, ele vai cobrar. Tim sabia disso? Provavelmente sim. Ele escolheu viver sem limites e pagou o preço. A pergunta que fica para você é: até onde vale a pena ir? Onde está o limite entre viver intensamente e se matar aos poucos? Tim Maia respondeu essa pergunta do jeito dele.
e morreu aos 55 anos, em uma ambulância, com o corpo pesando 140 quilos e os órgãos falhando um a um. Essa é a autópsia de uma lenda e o alerta que seu corpo deixou para todos nós.